Hoje eu trouxe para vocês a história da lenda da Cuca, que não é brasileira como muitos pensam que é, e também não é um jacaré de cabelo loiro como muitos pensam que é. Eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos continuar essa série de vídeos sobre as lendas do folclore brasileiro, continuando com a Cuca, a mais poderosa das bruxas, a mãe dos sonos intranquilos. A Cuca já foi apresentada de diversas formas, como jacaré falante, como uma bruxa velha, como uma cabeça de abóbora e até como uma mulher que pode se transformar em coruja ou borboleta. Olha, eu vou dizer aqui, vale a pena assistir a esse vídeo inteiro, porque eu fiz uma boa pesquisa e acho que mereço uma atenção. Mas antes, não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Cuidado, este vídeo contém spoilers. A lenda da Cuca pode ter ganhado força em Portugal, na Espanha e no Brasil por volta de 1500, mas essa entidade pode ser rastreada há milhares de anos. A origem das origens está na Grécia Antiga. Temos a história de Caco, que era filho de Hefestos e Medusa. Caco herdou as propriedades de fogo de seu pai e a monstruosidade de sua mãe, se tornando um monstro cuspidor de fogo que às vezes era descrito como um gigante de 3 cabeças. Caco vivia de carne humana e decorava as paredes e as portas de sua caverna com as cabeças das suas vítimas. Um belo dia, Hércules ficou um pouco nervoso com as atitudes de Caco e matou o menino. Mas não era por esse lance da cabeça não. Era uma outra coisa lá, com gado, com boi. Aí ia ser outra história. E aí temos Diodorus Siculus. Diodorus Siculus. Falei certo. Um filósofo grego nascido há quase 100 anos antes da morte de Cristo. E ele mencionou algo semelhante a El Cuco em seus escritos. Ele descreve soldados ibéricos servindo oferendas a uma entidade muito poderosa, que eram ofertas vindas na forma de cabeças decepadas de seus inimigos. Não tem como não ligar uma coisa à outra, que o monstro Caco e a entidade El Caco são a mesma criatura. Por ser esse monstro, o nome Caco era relacionado a feio. Na Espanha e em Portugal, Caco passou a se chamar Coca ou Coco, que significa cabeça. E esse monstro foi representado como uma pessoa com cabeça de rabanete, que tinha olhos, nariz e boca desenhados nela, ou às vezes uma pessoa com cabeça de abóbora. Então, como é um monstro, uma criatura que sempre tem algum tipo de relação com cabeça, essa criatura era sempre associada a tudo que estivesse dentro da nossa mente, pensamentos, subconsciente, sonhos e pesadelos. O Brasil, que é um país com muita mistura de raças e culturas, recebeu a lenda com o nome Coca, representada por uma senhora velha, feia e decrépita, por influência da língua africana Mbunda, na qual Coca significa velha e feia. Então a criatura que era um dragão passou a ser uma senhora velha e feia que comia criancinhas que não se comportavam direito. A lenda se espalhou pelas tribos indígenas do Brasil, passando a ser chamada de Cuca. Os indígenas incorporaram na lenda que a Cuca poderia se transformar em coruja, que para os índios é um símbolo do mistério, e em mariposa, que para os índios é um animal incrivelmente poderoso. E daí, Cuca passou a ser associada a borboletas e mariposas. Resumindo, Cuca é um resultado da contação de histórias em constante mudança que veio lá da Grécia Antiga, passou por Portugal e Espanha e chegou ao Brasil, sendo que a história foi sendo cada vez mais enriquecida de acordo com os lugares pelos quais ela passava.
A lenda da Cuca passou a ser uma das mais conhecidas do folclore brasileiro depois que ela virou um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do autor brasileiro Monteiro Lobato, que foi o responsável pela popularidade da Cuca aqui no Brasil. No seu livro O Saci, Monteiro Lobato falou da Cuca, mas de uma maneira meio superficial. Ele não detalhava as características da Cuca, as características físicas. E aí muita gente que lia o livro entendia que ela era um jacaré. Então a história foi para a TV e a Cuca tomou uma forma de jacaré do cabelo loiro. Mas essa não é a Cuca original. A Cuca é uma personagem que assusta e rapta crianças que desobedecem aos pais, e por ser uma lenda usada para assustar crianças, ela acabou virando uma cantiga de ninar. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. A Cuca só dorme uma noite a cada 7 anos e ela vive durante 1000 anos. E é por isso que os pais tentam convencer as crianças a dormirem na hora certa, ou senão serão levadas pela Cuca, porque a Cuca está sempre acordada, procurando crianças mal criadas. E quando a Cuca completa 1000 anos, uma nova Cuca nasce. A Cuca de 1000 anos, em vez de morrer, ela se transforma em um pássaro do canto triste, e a nova Cuca que nasce sempre nasce mais malvada do que a Cuca anterior. Independente das versões da Cuca, ela está sempre ligada à cabeça do ser humano e tudo que tem dentro dela, as nossas memórias, os nossos sonhos. E a partir dessa relação, a Cuca não é só uma criatura que assusta as crianças, mas também entra na mente delas para vasculhar o passado, assombrar pensamentos, fazer com que a gente reviva memórias infelizes e também para transformar os nossos sonhos em pesadelos. Então, quando alguma criança dizia que teve algum pesadelo, os pais falavam que quem causou isso foi a Cuca e que ela faz isso com crianças que não se comportam. E isso fez com que a Cuca fosse sempre lembrada na hora de dormir e por isso virou cantiga de niná. Na série da Netflix, Cidade Invisível, a Cuca ganhou o nome de Inês e ela é dona de um bar, não tem nada de jacaré e nem de velha feia. A bruxa da série se manifesta através de borboletas e ela consegue se transformar em uma ou mais borboletas para conseguir o que ela quer. A série teve a escolha de fazer com que a Cuca fosse essa personagem que invade a mente das pessoas, e isso meio que resgata as origens dessa lenda. Mas ao mesmo tempo, ainda é uma entidade que se transforma em borboleta, mantendo a ideia de usar a mariposa como o animal poderoso que vem das crenças indígenas. Segundo a lenda, a borboleta consegue soltar um pó nos nossos olhos que deixa a gente cego. E isso foi usado em Cidade Invisível, mas de uma maneira diferente. Em vez de cegar a pessoa, quando a borboleta pousa nos olhos, a pessoa adormece. E assim a Cuca pode entrar na sua cabeça e fuçar o seu passado. Assim como os outros personagens da série, a Cuca também é um ser humano que foi transformado em entidade depois de passar por um trauma. Em Cidade Invisível, Inês foi expulsa de sua casa por ter engravidado sem ter um marido. Mas mesmo assim ela decide ter o seu filho, por isso ela foge para a floresta. Mas quando ela consegue dar à luz, infelizmente o bebê nasceu morto e isso foi um trauma muito grande para Inês. Com isso, uma borboleta azul pousa sobre seus olhos, transformando Inês em uma entidade sob a luz da lua cheia, como foi com os outros personagens também, sempre sob a luz da lua cheia. A partir dali, por causa desse sofrimento materno, Inês, agora como Cuca, passou a ser responsável pelo sono das crianças. E isso explica por que a Inês é a líder do povão, a líder das entidades da série. Ela é meio que a mãe de todos. É isso que eu tinha para falar sobre a Cuca. Eu gostei muito da Cuca da série. Bem sombria, mas ainda bem mãezona. A personagem é interpretada pela Alessandra Negrini, maravilhosa, uma das minhas atrizes brasileiras
preferidas, sempre faz muito bem os papéis que ela pega e não foi diferente com a Cuca. Mas vem cá! Você já assistiu a série? O que você achou? Eu tô dando um monte de spoiler aqui, não me matem. Eu avisei lá no começo. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham aprendido coisas novas, palavras novas, frases novas. Se sim, deixa sua curtida, se inscreva no canal se quiser receber outros conteúdos relacionados a esse tema ou outros temas brasileiros. E até o próximo vídeo.